Esta semana, João Miguel Tavares declara-se ambientalista para criticar o despejo de microfones para dentro de lagos franceses. Ricardo Araújo Pereira confessa-se irrealista e sem estratégia. E Pedro Mexia sente-se mal no canal. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos, tanto os que se encontram por cá, como os portugueses da diáspora. Viva Pedro Mexia! Já foi por causa da balbúrdia política que está criada na Europa que se foi refugiar aí no Hemisfério Sul? Sim, acho que sim. Acho que eu quis vir para um país onde a situação política é calma e, portanto, para desenjoar da política europeia. Fugiu à tempestade da Europa e está a correr-lhe bem o contratempo que levou para aí? O Brasil está cheio de contratempos. Neste momento não há, eu tenho que estar a ler os jornais, não há ninguém que não tenha recebido propina, que é suborno, de construtores, de esquemas com a Petrobras, contas na Suíça. Isto é maravilhoso. Portanto, realmente, a única maneira de achar que a Europa não está assim tão má é estar uma semana no Brasil. Mas tu foste para aí à procura de receber propina também? Já alguém te deu alguma coisa ou não? Não. Sabes que o suborno no mundo da poesia é escasso. O que se lamenta, não é? Temos então o Pedro Mexia, desta vez ao telefone, com o mar pelo meio. Daqui a pouco as consequências da decisão britânica de virar as costas à União Europeia. Por agora, distribuímos as pastas ministeriais com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da distração, para incentivar ou para tentar evitá-la, Ricardo Araújo Pereira? Eu sou, Carlos, como sabes, sou um filósofo, não é? Mais para tentar compreendê-la. Eu gostava de compreender a distração. E a que distrações é que se quer dedicar? Isso é pouco marxista, Ricardo. Está bem, mas pronto, a gente... Não basta compreender o mundo, é preciso mudá-lo. É preciso transformá-lo, eu sei, mas dá alguma heterodoxia para mim, tens que mudar isso, porque primeiro, antes de transformar, tens que compreender, convém, não é? Eu acho que ele já não se assume como marxista. Tu não te converteste. É boa ideia. Não, sempre fui um marxista não leninista. Não, diz que és um liberal de esquerda. Ficava tão melhor. Não quero. Sou um marxista libertário. A que distrações é que se quer dedicar? Vamos lá saber. Quero dedicar a esta... são várias, não é? Porque agora, na Caixa, o que aconteceu foi que a direita, o CDS e o PSD acusam o PS de criar uma manobra de diversão por causa da audição parlamentar urgente ao governador do Banco de Portugal que o PS pediu. Exato, que isso é uma distração e tal. E o processo é engraçado porque é cheio de distrações logo desde o início, não é? É desde o início, porque a própria isto da Caixa também acaba por ser uma boa distração do Banif. Já precisávamos de uma, porque o Banif já estava, já enquanto distração do BES, já não estava a funcionar assim tão bem. E agora precisávamos de uma distração do Banif e a Caixa acaba por vir a propósito. Entretanto, há essa distração de chamar o Carlos Costa, mas entretanto há outra distração da Comissão de Inquérito de ter um objeto e passar a ter outro. E depois há a distração do Ferro Rodrigues pedir um parecer à Procuradoria-Geral da República. Que já retirou, entretanto. E há a distração dele o ter retirado. Portanto, há várias distrações. É uma matriosca de distrações. E a auditoria independente ao Banco de Portugal? Mais a auditoria independente. Ordenada pelo Governo. E a sensação que dá é que é uma manobra corajosa do PSD e do CDS, porque, em princípio, é um daqueles casos em que o Bloco Central está todo com as mãos metidas na lama, mas aparentemente o CDS e o PSD acham que têm menos lama nas suas do que há nas dos outros. Desconfio que sim. Creio que é isso, não é? Que há menos lama, nós temos menos lama, talvez. apesar de menos lama, vocês têm um teor de lama mais elevado. E acho que é isto que está em causa. E como é que classifica, João Miguel Tavares, a decisão do Ministro das Finanças de marcar uma conferência de imprensa para falar da Caixa Geral de Depósitos para 1h30 antes de um jogo decisivo da seleção portuguesa de futebol no europeu? É uma distração. Não, e uma excelente distração. A mim parece-me excelente, porque eu não faço patavina de ideia do que é que ele tenha dito. Claro que não. Eu não ouvi, alguém ouviu o que é que eu liguei precisamente no momento em que as televisões disseram: interrompemos aqui esta conferência de imprensa porque o 11 de Portugal é Rui Patrício, Eliseu. Também parece que que ele não tinha grande coisa para dizer. Ele também não tinha muito para dizer. Eu não ouvi o que ele disse. A coisa mais relevante que aconteceu... Ele só não marcou para as 5 da tarde porque queria ver o jogo. Porque queria ver o jogo, possivelmente. Mas é verdade que estas distrações andam aqui em ping-pong. A coisa mais interessante neste campeonato da Caixa Geral de Depósitos que
aconteceu esta semana foi o artigo que Maria Luís Albuquerque fez publicar no Jornal de Negócios, porque nós tínhamos dito, e eu tinha dito aqui esta semana, que me parecia bastante ridículo o líder da bancada parlamentar do PSD vir com uma lista de 30 perguntas sobre a Caixa Geral de Depósitos, como se o PSD e o CDS não tivessem estado no governo nos últimos 4 anos. Mas a verdade é que Maria Luís Albuquerque veio para os jornais dizer uma coisa interessante, que é exatamente... Ela não negou essa crítica e disse, é exatamente por nós termos lá estado nos últimos 4 anos é que não percebemos como é que é possível a Caixa Geral de Depósitos precisar de 4 mil ou de 5 mil milhões. Desde a última semana... Já houve notícias, desde a última sexta-feira, aquilo já subiu 1.000 milhões. Mas eu também tenho o que dúvidas. são 1.000 milhões? O que é que são 1.000 milhões? E, portanto, aquilo... And counting. Pelos vistos, está-se para aí a contar. E, portanto, sim, eu não consigo compreender aquelas pessoas que continuam a achar que não se pode, convém não se saber. Não, o que é que se sabe? O Governo continua a não dizer de quando será a fatura, apesar da conferência de imprensa que o Ministro Centeno deu no dia do Portugal-Hungria. Parece-lhe normal o facto de o caso estar a ser tratado em Bruxelas e não passe, e sem passar pelo Parlamento Português, Pedro Mexia? Parece que foi por isso que a Inglaterra quis, o Reino Unido quer sair também da União. Na verdade, isto pode passar por uma comissão de inquérito, pela Comissão Europeia, por uma auditoria externa, por uma auditoria forense. Isto lembra-me aqueles sistemas jurídicos que têm o sistema do júri, em que se pode chumbar os jurados. Não, esta senhora não quer porque é da classe operária. Não, esta não porque é negra e portanto vai dar uma opinião que nós não gostamos. Todos nós já vimos essa cena em filmes. E, portanto, há aqui uma vontade que haja responsabilidade e accountability e essas coisas todas, mas tem que ser com o árbitro certo. E toda a gente está a querer escolher o seu árbitro e aquele que lhe é mais proveitoso. Não há ninguém, praticamente, enfim, o PS, como está no governo, é mais cauteloso que os outros partidos, mas não há ninguém que não queira apurar responsabilidades. Mas como algumas das pessoas que querem apurar responsabilidades têm responsabilidades, querem escolher o árbitro certo. E isto é um espetáculo um bocado deprimente. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Distração. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser Ministro dos Emojis. E é para usar um smiley, aquela malagueta toda vermelha e muito zangada, ou o cocó, João Miguel Tavares? Já deixa-me só assinalar, João Miguel, antes eu sei que vais dizer coisas importantes, mas antes deixa-me só assinalar que é a palavra cocó, dita por uma voz radiofónica de Carlos Vaz Marques, o autor de Pessoal e Intransmissível, e também transmissível. Ainda também, é transmissível. E também do Livro do Dia. Nós temos o privilégio de ouvir a palavra cocó, dita por esta voz maviosa. É um velho sonho teu. Ouvintes da TSF não têm nada que agradecer. Queres pedir outra vez para ele dizer cocó? Continuem sintonizados. Eu digo outra vez. Força. Cocó. Ora, aí está. O privilégio. Um dos mais belos cocós da história da rádio. Sem dúvida. Eu obviamente teria que escolher o cocó. Tenho que escolher depois disto tudo. Isto é um bocado um tema de caca e é recorrente. Portanto, tem várias conotações. Eu não acho um tema de caca. Sabe que usar... o tema de caca no sentido usar emojis na rádio é capaz de não ser lá muito eficaz. Não, pode não ser, mas nós explicamos. E quem é que lhe deu a ideia de recorrer aos emojis? Foi uma famosa pianista na nossa praça chamada Gabriela Canavilhas. Parece que também foi Ministra da Cultura e deputada do PS. E, mais uma vez... eu acho que é old habits die hard, não é? E o PS eu não consigo compreender. O PS, depois daquele consulado do senhor, do qual nós não vamos dizer aqui o nome, era bom passar a ser um partido mais fofinho, mais querido, dar muitos beijinhos a jornalistas, mas realmente há aqui um hábito trauliteiro que não há maneira de desaparecer e são muitos em tão pouco tempo, não é? Está a referir-se ao caso em que a deputada Gabriela Canavilhas sugeriu que uma jornalista do Público fosse despedida pela reportagem que assinou sobre a manifestação em defesa da escola pública. Exato. Há uma jornalista do Público chamada Clara Viana que assina uma reportagem acerca da manifestação em defesa da escola pública e que faz 2 pecados mortais. Um é dizer que Catarina Martins e Jerónimo de Sousa tinham estado no palco ao lado de Mário Nogueira, quando na verdade elas tinham estado em frente ao palco, em frente ao Mário Nogueira. Não em cima, ao lado, mas em baixo, em frente. Em cima de Mário Nogueira? Não em cima, não esteve em cima nem ao lado. Esteve em baixo, em frente de Mário Nogueira. Portanto, esse é o primeiro erro, de um dos maiores erros deontológicos da história do jornalismo português. E a outra é ela ter-se atrevido a dizer o número dos manifestantes segundo
as contas da organização, 80 mil, e os números de manifestantes, segundo as contas da PSB, que eram 15 mil. O público foi muito criticado por isso, por ter contraposto os números da organização aos números oficiosos de uma fonte policial, quando não o tinha feito na altura em que se manifestaram os partidários dos contratos de associação. Sendo que, naquela altura, até foi outra jornalista a assinar a peça, e mesmo essa peça em que falava dos 40 mil manifestantes, dizia que a organização falava em 40 mil manifestantes e que não tinha sido contradito por nenhuma fonte policial. Epá, mas além disto... A coisa começou também porque o tema a chamada de capa na manifestação dos contratos de associação não teve equivalente, não houve chamada de capa quando foi agora a manifestação. É um escândalo. Até porque, como todos nós sabemos, o jornalismo costuma interessar-se mais por manifestações contra o governo e por manifestações de apoio ao governo. Que é isso que está em causa. A discussão é completamente idiota, bizarra. É muito triste que deputados da Nação não tenham mais nada com que se entreter, nem que seja com os noturnos de Chopin, quer dizer, qualquer coisa mais divertida do que aquilo. E depois é o lado descabelado da reação. A jornalista já foi despedida, mas havia ali alguma coisa que justificasse qualquer coisa disso. Que grau de gravidade é que atribui ao tweet da deputada Gabriela Canavilhas, Pedro Mexia? Bom, só tem gravidade por causa essencialmente desse historial de que o João Miguel falou, que evidentemente não é um historial exclusivo do PS. O PS tem alguns casos recentes no tempo do governo Santana Lopes, por exemplo, mas de facto há muitos casos, e o João Miguel no artigo do Público falou de alguns casos recentes de... Olha, estou comovido porque tu estás no Brasil, mas lês atentamente os meus artigos. Até no Brasil leio, isto é bonito. É bonito, agora fiquei comovido. De vez de andares entretido nas praias a encontrar miúdas giras, não. Estás no quarto a ler os meus textos. Não, sabes que há uma coisa no telemóvel que dá para... Bom. Mas há um historial, de facto, de intervenções de políticos do PS a mandar calar, a sugerir que se devem ser afastados, sobretudo quando são na televisão pública. Aconteceu também recentemente com o José Rodrigues dos Santos, e isso é relativamente preocupante. O caso em si é um caso típico. Em todas as manifestações há um número da organização e um número das autoridades. Em todas as manifestaçõões... Não, a polícia deixou de dar números oficiais. Não há números de fonte policial de forma oficial desde 2008 ou 2009. Sim, não estou a dizer de forma oficial. Estou a dizer, há contabilidades, há sempre uma contabilidade de quem organiza, e há sempre uma contabilidade, seja oficial ou oficiosa, de fora, até porque essas manifestações são autorizadas e controladas, e, portanto, controladas no sentido legal do termo. E, portanto, até há um site que calcula, de acordo com o espaço, quantas pessoas é que lá cabem, etc. E, portanto, isso é uma discussão clássica. Uma coisa é o erro de facto, se eles estavam na palanga ou se não estavam. Agora, essa ideia de que, estranhamente, pela primeira vez... supostamente, eu devo dizer que não li a peça original, sei o que dizia, mas não li, não sei o tom que ela tinha, mas essa ideia de que os jornais tratam de forma diferente manifestações e manifestantes, no caso do jornalismo português, enfim, e de outros, mas do jornalismo português é o que nos diz mais respeito, é escandaloso. Basta ter lido alguma vez um texto só para comparar duas coisas, manifestações do Occupy e manifestações do Tea Party, que são duas organizações em relação às quais eu tenho zero simpatia, e era os grunhos e as pessoas esclarecidas. Portanto, o jornalismo a toda a hora faz imparcialmente, com neutralidade, escolhe quais são as manifestações, por exemplo, nas questões dos costumes, etc. Há manifestações de grunhos e há manifestações de cidadãos. Isto é feito a toda a hora. Eu não sei se foi o caso, porque não li a peça, mas esse rasgar de vestes numa coisa que acontece a toda a hora nos jornais, a toda a hora os jornais escolhem quem são os bons e os maus manifestantes. E, portanto, acho que há um certo... uma escandalização seletiva nesta matéria. Voltando à questão central, Ricardo Araújo Pereira, qual é o seu emoji preferido? Lá está, Carlos, é realmente a questão central. Eu devo dizer que não... Desgraçadamente, eu não sei fazer emojis. Não sei onde é que se vai buscar isso. Estás a dizer? Não estou, não. Eu escrevo SMS com pontuação. Mas quando não uso capas. Isso diz muito...
Quando tu escreves um SMS, o emoji está lá agora. Já de certeza que a tua falangeta se enganou e teclou no emoji. É grave em termos familiares, porque quem tem duas filhas pré-adolescentes ou sim, não vai saber comunicar com elas. Não sabe comunicar com elas e não está atento à comunicação delas. É verdade, mas não, elas às vezes mandam-me lá aquelas carinhas amarelas e tal, não é? Vamos é isso que estamos a falar. Mas eu não sei o que é. Agora, vamos lá ver. Eu faço sempre este exercício, que é, eu já falei aqui desse meu jogo, não é? E se fosse o Cavaco? Eu faço sempre esse exercício. Se fosse o Cavaco, é um exercício que eu faço sempre que alguém do PS diz uma coisa sobre um jornalista, eu faço sempre a pergunta, podemos fazer o jogo e se fosse o Relvas? Porque há casos ainda mais recentes, além do governo do Santana Lopes, há ainda mais recentes. E há casos do tempo do Passos Coelho e tal. E é claro que neste caso a gente pode... sim senhor, há um histórico do público esquisito neste caso. A manchete do Tribunal de Contas dar razão aos contratos de associação. Isto dos números, se calhar, tudo bem. Agora... O público é esse perigoso jornal de direita em Portugal. Deixa estar que agora o David Diniz vai para lá e vai endireitá-lo. Vai rumo certo. Mas eu acho que... Abreviando. E se fosse o Relvas? Eu não teria achado graça nenhuma e por isso também não acho aqui. E é isso. Eu acho que é preciso que estes senhores deputados, como é óbvio, mas as pessoas não têm direito a indignar-se, têm, com certeza, e até têm direito a pedir o despedimento de um jornalista. Um tipo qualquer do Twitter pode fazer isso à vontade. Uma deputada já não... O João Miguel Tavares fica então ministro dos emojis. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da papisa e do enforcado. Aí onde se encontra não devia estar mais virado para o candomblé do que para o tarô, Pedro Mexia? Sim, aqui todas estas ciências são muito úteis e muito presentes nas livrarias. E o que é que quer tutelar no tarô? Eu tenho pena de não ter tido na cadeira de tarô na faculdade, até porque seria mais interessante do que, sei lá, direito de processo civil. Mas isto é uma piada que podia escolher 5 pessoas a ouvir o programa. Mas porque houve mais um caso com uma taróloga, agora há um caso com uma taróloga semanal, uma taróloga que de certa forma se ofereceu para resolver casos jurídicos dos seus espectadores, clientes, com uma forma, aliás, típica dos advogados, dizendo ela, se lhe andam a querer fazer-lhe a folha, fale comigo. Enfim, todos os advogados dizem isso aos seus clientes. Atenção que alguns dizem. Não sei se Marinho e Pinto não usa a expressão fazer-lhe a folha. Pois não, acho que não. E é muito engraçado porque a notícia que eu li dizia assim: a empresa remeteu o assunto para a cartomante, que é uma bela frase. Porque de facto, vamos lá ver, depois apareceu a bastonária dos advogados a dizer que deitar cartas não é próprio de advogados, e depois as discussões se havia ou não um caso de procuradoria ilícita, isto é, de um não advogado que está a fazer serviços de advocacia. É uma taróloga. Já a ideia de uma taróloga, enfim, é todo um assunto que merecia discussão. Mas não vale a pena. Há um senhor uma vez... Dava melhor televisão lançar búzios, não é? Ou exatamente, abrir as entranhas de aves. Não é? Exatamente. Há um senhor ou uma senhora, não sei, que processou um desses professores, não sei quantos, porque aquilo que ele previu não lhe aconteceu. E eu não sei muito bem o que aconteceu àquele processo, mas acho um processo extraordinário a ideia de dizer, bem, este bruxo não é um bruxo de qualidade e, portanto, a ordem jurídica devia sancionar. Tem fé no tarô, Ricardo Araújo Pereira? Então não tenho. Sim. Tenho fé no tarô e tenho fé no que isto pode fazer pela justiça portuguesa. Pela justiça portuguesa. O senhor fica condenado então a 3 anos. Mas como? Se saiu a Imperatriz. Lá está. E são coisas que os advogados, em princípio, não têm maneira de rebater por causa do tempo que perderam a estudar direito romano e tal. Faz sentido haver programas de tarô na televisão, João Miguel Tavares? Não, o problema é que as coisas que antes só via na feira passaram a estar disponíveis em ondas artesianas. E isso assusta muitas pessoas, mas eu acho que é preciso voltar a encarar aquilo como um programa de feira. Não é uma coisa tão grave como vender comida estragada ou medicamentos fora de prazo? Quando as pessoas telefonam para lá e pagam dinheiro pelas chamadas e não sei o quê. Sim, mas eu acho que a idiotice do povo não deve ser impedida de ser praticada. Mas espera aí, aqui o exemplo é uma pessoa montar na feira uma banca de comida estragada. E, portanto, se uma pessoa diz,
vinha aqui comer comida estragada, não se pode sancionar. Isto é, não se pode dizer que esse tipo de especialistas estejam a anunciar uma coisa que só cai naquilo quem quer, não é? A azai de avaliar se estas cartas tarot são boas ou se estão estragadas. O Pedro Mexia, lá longe, fica assim ministro da Papisa e do Enforcado. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar, ainda antes de nos virarmos para as Ilhas Britânicas, vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara ambientalista. Está preocupado com o meio ambiente, portanto. É assim, é para falar da questão do Ronaldo. Ia-lhe perguntar de onde é que lhe surgiu essa preocupação. Era só para queimar etapas. Pois. Era só para queimar etapas. Então, mas o que é que achou da atitude do capitão da Seleção Portuguesa de Futebol? Eu não percebo porque é que ninguém se preocupou com o meio ambiente. Porque aquela coisa de estar a mandar uma bateria para dentro de um lago verdejante é indecente. E acho que as pessoas deviam se ter preocupado com isso. Tirando esse aspecto, aconselhava Cristiano Ronaldo a tomar se calhar uns comprimidos para tentar um bocadinho acalmar-se. Mas não durante o Euro que pode acusar, não é? Claro. Pois, se não era doping? Uns comprimidos... São más ideias. Não, porque o doping geralmente é para dar É mais para força dar, e energia. para estimular. Não, o contrário dele. Eu estou a falar de outro tipo de comprimidos. Esse contrário, porque realmente o senhor não está bem. Nota-se no facto de andar a fazer lançamento de microfones para dentro de lagos e nota-se também pelo facto de, em cada jogo, ele rematar 798 vezes à baliza, incluindo pontapés, que só falta estarem na linha do meio campo. E, por exemplo, o Ronaldo para com isso. As pessoas dizem, mas ele marcou 2 golos, e fez uma assistência. Sim, mas, por outro lado, se houvesse mais gente a ter hipótese de rematar à baliza, se calhar nós até podíamos ter ganho o jogo. Mas é assim, ele tem de dar lugar aos mais novos. O homem marca 2 golos e faz uma assistência para o terceiro e tu ainda resmungas. Aquilo é um exagero. O que nos livros tens que admitir, aquilo é desesperante. Houve muita gente a dizer que, por aquilo que o Correio da Manhã lhe tem feito, Cristiano Ronaldo fez muito bem em atirar com o microfone para o lago. Concorda com este ponto de vista, Pedro Mexia? Não, eu acho que com a perseguição a que ele tem sido sujeito, ele pode não falar, tirar a cara, responder mal, sair da sala, como ele já fez noutras circunstâncias. Houve gente a sugerir que ele atirasse o próprio repórter para o lago. Mas sendo que aquela ideia do passeio também não lembro ao diabo. Aquilo é que é para relaxar. Aquilo é um passeio de relaxo. Eu já vi passeios mais relaxados na faixa de Gaza, com israelitas a levarem palestinianos pela mão. Quer dizer, se aquilo é um passeio, vou ali e já venho. Para relaxar. Agora, a mim faz-me alguma confusão digamos, a hostilidade que o Ronaldo enfrenta cada vez que as coisas não lhe correm bem, não é? E depois no último jogo superou completamente e marcou aquele gol bestial e fez centros e passes e não sei o que mais. Eu acho que há uma a ferocidade contra o Ronaldo mostra de facto um fundozinho de inveja, de azume desta coisa portuguesa de não gostarmos das pessoas que têm sucesso na vida. É verdade que ele não joga na seleção como joga no Real Madrid, mas isso é verdade para tantos outros jogadores que passaram pela seleção, e simplesmente a seleção não é tão boa como o Real Madrid. Também há essa dimensão, e às vezes o livro não sai como a gente quer. Portanto, eu defendo o Ronaldo. Mas o tema em análise aqui é o lançamento do microfone. Não, está bem, não é isso, mas estou a falar do clima que se gerou à volta dele. Portanto, eu defendo o Ronaldo menos é tirar o microfone, que acho que é uma coisa infantil e não faz sentido. Gostou do arremesso, Ricardo Araújo Pereira? Gostei do arremesso. Eu defendo o Ronaldo e, inclusivamente, o direito de tirar o microfone. Porque sim, mas eu defendo o direito de tirar o jornalista também. Sim, não, mas o direito de tirar o microfone, acho que, repara, houve pessoas que erradamente jogaram ao meu jogo E Se Fosse o Cavaco com Cristiano Ronaldo. Não faz sentido. No caso de Cristiano Ronaldo, o que a gente tem que perguntar é: e se fosse o Maradona? Tem que se comparar o que é igual com o que é igual. Se fosse o Maradona, eu imagino isto perfeitamente. Porque o Maradona uma vez foi a casa buscar uma pressão de ar para dar uma chumbada no rabo de um jornalista. Portanto, muito bom é o Cristiano Ronaldo. Muito bom. Isto é delicadeza. Atirar só o microfone é delicadeza. E eu acho, sinceramente, atenção, vocês não me conseguem convencer se ele não pode... Para que é que a minha questão é esta. Para que é que serve ser o Cristiano Ronaldo se não se pode atirar um microfone da CMTV para dentro de um lago? Estás a perceber? Uma vez eu vi a Biorca chegar a um aeroporto e deu uma carga de chapadas num paparazzo que lá estava.
É pá, assim, pá. É assim. Senão, para que é que serve ser a Bjork? Para que é que serve ser o Cristiano Ronaldo? Para dormir com miúdas gigas? Não chega. Não chega. Tens que atirar o microfone de vez em quando. E Mas mais, eu quero... exigente, tu. Não sou nada. Eu quero dizer o seguinte. Não, As pessoas Ricardo, disseram... mas uma coisa é tu compreenderes que ele o faça, outra coisa é achares bem. Não, mas repara, Eu eu também acho compreendo que ele o faça. as pessoas, eu acho bem, sabes porquê? Isto é o chamado preemptive strike. É o Não, Ricardo Araújo Pereira não, a senhor. preparar-se para um dia destes Não, senhor, eu vou dizer poder porque é que acho fazer bem. qualquer coisa análoga e poder depois Não. dizer que... Eu vou dizer porque é que acho bem. Porque as pessoas disseram como é possível o exemplo dado pelo capitão da seleção. Eu acho excelente exemplo. Excelente exemplo. Acho refrescante. Pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isto num mês. Um português que lhe põe o microfone à frente para ele falar sobre a seleção e ele recusa. Ele atira o microfone e diz, não, chega de falar da seleção. Chega. Chega de cola. Sim, vamos parar um bocadinho de falar sobre a seleção. Vamos acabar com esta tornália. Excelente exemplo. Obrigado, Ronaldo. Excelente exemplo para jovens e graúdos e toda a gente. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara ambientalista. Agora, o assunto que domina a atualidade. O Pedro Mexia sente-se mal no canal e surpreendido também, Pedro Mexia? Bom, as sondagens dos últimos dias já apontavam um pouco para isso e não estou totalmente surpreendido, embora estou um pouco preocupado, evidentemente que eu não posso dizer que queria que isto acontecesse enquanto europeu, mas ao mesmo tempo não posso deixar de admirar um país que decide sair de um clube, que era um evento para o qual a Europa nunca esteve preparada, não é? Nunca se pensou que alguém quisesse sair deste clube. Acho que há uma mistura de razões na saída, algumas das quais me parecem mais, legítimas são todas, mas mais recomendáveis que outras, ou seja, eu sou muito sensível ao argumento da soberania, porque sou sensível à ideia do Estado-nação. Tu és muito sensível, não é? Nacionais, etc. Um poeta. Não estou muito sensível ao argumento da imigração, sobretudo da forma como ele foi posto, e há ali uma dimensão xenófoba complicada e que pode ter efeitos de contágio noutros países europeus. Quem é que sai como o principal vencedor neste referendo? O conservador Boris Johnson ou o nacionalista Nigel Farage? Bem, o Farage com certeza, porque conseguiu justamente inquinar, basta ver, aliás, é muito engraçado ver os votos por geografia, classe social, etc. E vemos que quem votou pela saída foram, assim, muito genericamente, há exceções, mas muito genericamente foram os pobres, os velhos e as pessoas das terras pequenas e não das grandes cidades. E muitas destas pessoas tendem a ser eleitores ou muito conservadores ou eleitores classe operária, digamos assim, e portanto com uma entrada forte entre o eleitorado trabalhista. E isto é o eleitorado clássico de partidos de extrema-direita e de transição de eleitorado proletário para partidos de direita. Enfim, o UKIP não é tecnicamente extrema-direita, mas enfim, é um partido xenófobo, portanto está muito perto dessa família. E portanto o resultado, não creio que ninguém possa estar a festejar este resultado, a não ser as pessoas que militaram por ele em Inglaterra. Não é bom, creio que não é bom para ninguém, mas também foi absolutamente insultuoso ler que a Inglaterra não pode viver insultuoso para a Inglaterra, que a Inglaterra não pode viver sozinha fora da União Europeia, a quinta economia mundial, uma potência militar, no Conselho de Segurança, até a Commonwealth, tem relações privilegiadas com os Estados Unidos. Não estamos a falar provavelmente de uma ilhota que sem a União Europeia vai acabar. Já está a falar especificamente da Inglaterra. Quer dizer que depois disto, sabendo-se que não... Pois, mas a minha pergunta é justamente tem a ver com isso. Sabendo-se que na Escócia e na Irlanda do Norte a maioria optou pela permanência, o Reino Unido terá condições para continuar unido? Não, justamente o Reino Unido, sobretudo no caso da Escócia, que já se sabia que era a parte mais europeísta do Reino Unido e que vão tentar, evidentemente, o referendo, e, portanto, pode haver aqui dois efeitos de contágio que são absolutamente catastróficos para a Europa, que é o efeito de contágio de referendos para ficar na União Europeia, ou para sair da União Europeia. Já sabemos que nos países nórdicos, por exemplo, há muitas pessoas a pedir isso, e já há sondagens que dão saída em alguns desses países, e depois os referendos independentes. Se a Escócia repete o referendo e ganha o referendo, e, portanto, sai do Reino Unido, então aí começa os referendos em Espanha, na Bélgica, na Itália, e portanto a União Europeia rebenta por cima e por baixo. A União Europeia vai... É um momento absolutamente histórico e catastrófico. Vai resistir a este terremoto ou vê, como dizia o Pedro Mexia, aqui um perigo de contágio, João Miguel Tavares?
Resistir, eu acho que vai resistir. Resistir como ela existe hoje em dia, tenho dúvidas. É grande dúvida. Quando nós olhamos sobre Portugal, que efeitos é que isto vai verdadeiramente ter sobre o país? Quer dizer que, tendo em conta a nossa altamente problemática situação económica, financeira, até política, de repente vamos ter uma União Europeia mais relaxada a dizer, isto já correu mal com a Inglaterra, deixa cá ver agora se estes países periféricos os tratamos melhor para eles continuarem connosco, ou se de repente vai ser o contrário disso, não é? E por outro lado olha, este já foi fora, então vamos cumprir as regras são para cumprir, queremos países sérios que cumpram os tratados, e se não, façam um favor, está ali a porta de saída e façam o mesmo que fez o Reino Unido. E isso é altamente problemático. Agora, deixa-me dizer-te que eu não tenho gostado de muitas reações em relação a este resultado, porque as pessoas têm muito colocado a coisa da emoção versus a razão. E agora os ingleses votaram com a emoção, não votaram com a razão. Isso parece-me sempre uma atitude assim um bocadinho paternalista, em que a democracia só funciona quando geralmente vota da maneira que nós gostamos. Eu acho que o Reino Unido merece, digamos assim, um respeito histórico para nós, certamente não nós portugueses e não certamente muitos dos europeus, ou quase todos os europeus, de estarem a falar de uma espécie de poleiro para a Inglaterra e para o Reino Unido a dizer qual é que deveria ter sido o voto certo. Agora, a verdade é que é um país dividido ao meio, não é? É um país, isto não estamos a falar de 60-40, estamos a falar de 52, abaixo de 52, 48. E a partir daí é que não se fala só a Escócia. Não? As notícias que se leem hoje em dia, além da própria Irlanda do Norte, fala-se de Londres, do mayor de Londres, querer também estar sentado à mesa do Brexit para saber se tem alguma coisa a dizer sobre o assunto, porque de facto em Londres a maioria foi pela permanência. E ainda haveremos de ter graça, é que um dia ainda vamos descobrir que haveremos de regressar à cidade-estado de antigamente. Está esse movimento em Inglaterra também. Exatamente. E isso é surpreendente. Agora, vamos ver o que é que daqui vai ver. Mais uma vez, realmente, quem perde com isto tudo é o Fukuyama. O fim da história acabou. O fim da história acabou. Em que é que os britânicos vão fazer falta à União Europeia, Ricardo Araújo Pereira? Não fazer falta. Vamos lá ver. Eles nunca estiveram bem cá, não é? E nessa medida é que acaba por ser impressionante que eles queiram ir-se embora de um clube ao qual não chegaram a pertencer completamente. Na medida em que não tinham a mesma moeda, havia várias... Um caráter excepcional para o Reino Unido e mesmo assim eles quiseram sair. Nas palavras imortais do Sir Humphrey, do Yes Minister, que ele dizia que tentámos estragar estando fora, não conseguimos e por isso estamos a tentar estragar estando dentro. Exato. Mas aqui é o contrário, não é? Sim, agora é o contrário. Mas a questão é que eu ainda não, é difícil ainda perceber o que aconteceu, sobretudo porque ninguém se entende. A quantidade de interpretações sobre a saída da Inglaterra, das pessoas que dizem, não, lá está, foi por causa da falta de democracia interna da União Europeia, e outras que dizem, não, lá está, foi por causa da balbúrdia fronteiriça. Ou, cá está, foi porque... E enquanto não houver enquanto a gente não perceber o que aconteceu, se calhar é difícil... Mas o problema, Ricardo, o problema não é tanto esse, porque eu acho que esses dois fatores contaram, talvez, em proporções diferentes. Para mim, o mais importante é de facto esse tipo de análise enviesada que o João Miguel falou, que é a ideia de que há razões que são racionais e há razões que são emocionais. Sim, não, sim. votar emocionalmente é legítimo. As pessoas têm medo de coisas, algumas das quais provavelmente nós achamos que não há razões para ter medo disso, mas o medo da imigração, embora geralmente leva a reações negativas, o medo da imigração não é em si mesmo absurdo, nem apenas emocional. Não, nem eu disse isso. Estou a dizer que... Eu sei. Estou a dizer que ainda não há acordo sequer sobre o que aconteceu. Sim. As pessoas não dizem ainda... Aliás, sem esse acordo sobre o que aconteceu, é difícil saber o que vai acontecer a seguir, na medida em que há pessoas que, talvez não querendo que o Reino Unido saísse da União, diziam que era interessante ver até onde é que isto iria, até para ver a reação da Europa. E a reação da Europa vai depender da interpretação da saída dos ingleses. Vamos ver o que é que isto vai dar. Estamos em território sem mapa.
Agora saltamos por cima do Banif, vamos tratar Borrifamos dele no Banif, mais como, aliás, adiante. É a altura o dos governo decretos. O Pedro Mexia decreta alinhamento. Alinhamento, porque agora foi noticiado que o próximo diretor do Público será o David Diniz, nosso diretor, também agora, mas apareceu aquela coisa que aparece sempre quando há mudanças, sobretudo de direção nos jornais, que é as pessoas, e muitas pessoas e de várias áreas a dizer, isto é de esquerda, isto é de direita, o jornal é de esquerda, o jornal é de direita, e nestes momentos revela-se, assim, há uma vaga de fundo que revela uma coisa que as pessoas, portanto, há uma vaga de fundo emocional, se quisermos retomar aqueles termos, que contraria aquela coisa racional que as pessoas dizem assim, não, os jornais não devem estar alinhados, não, os jornais são imparciais, não têm linhas políticas, e de repente, nestes momentos, todas as pessoas supõem, por exemplo, que o Público é de esquerda, suponhamos, outras dizem que já foi, deixou de ser, etc. E, portanto, este é um daqueles momentos em que não se percebe porque é que os jornais portugueses não são alinhados, como é o El País e o ABC e o Figaro e o Libération, e nenhum deles deixa de ser bom jornal por causa disso, e passava-se com essa esquizofrenia em que se diz, não, os jornais são independentes, imparciais, e de repente, não, que este é de direita, porque este foi do Observador, porque não sei o que mais. Isso é absurdo. É porque tu tens dificuldades em encontrar capitalistas de esquerda em Portugal. O João Miguel Tavares decreta briefing. Briefing porquê? Porque o sempre encantador Donald Trump deslocou-se para a Escócia e enviou um magnífico tweet a dizer: o pessoal aqui está super entusiasmado, eles finalmente vão poder recuperar o seu país como nós vamos recuperar a América. Isto na Escócia. E então é briefing a dizer: Donald, vê lá se arranjas aí uns tipos melhores para te briefarem, porque não, a Escócia quer ficar dentro. Este é um péssimo exemplo. O Ricardo Araújo Pereira decreta croissants. Croissants, por causa do jogo com a Croácia, tenho a certeza que tem a ver... É só pela homofonia? Há de haver uma relação entre os dois. Há croissants croatas? Em princípio há, suponho que sim. E faz falta, não é? Um bocadinho de uma horinha e meia só de irracionalidade bruta. E os comentários no fim na flash interview do professor Marcelo. Do professor Marcelo, que tenho muita curiosidade de o ouvir à frente daquele placar com as marcas patrocinadoras do jogo. Está concluída. E Ronaldo, lá jogar a bola. Deixa os outros Passa também a bola. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, a esta mesma hora, só aqui na TSF. Novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia, já regressado.